Oi gente, no vídeo de hoje eu vou continuar compartilhando com vocês um pouco mais sobre fisiologia gastrointestinal. O nosso texto base é o livro do Guyton, o capítulo 63, especificamente a parte que fala de motilidade intestinal e atividade elétrica, tá? Eu fiquei pensando, ao estudar sobre isso, fiquei pensando no seguinte: tem coisa que eu sou intrometida, imagino que você também. Então, assim, alguma coisa desparafusou, um móvel que você precisa montar, você nem sabe montar, mas você vai lá, se mete a fazer, faz e dá relativamente certo. Essa escrivaninha aqui foi eu que montei, ela fica capengando? Ela fica. Mas ela tá aqui, minhas coisas estão aqui, eu consigo estudar, tá tudo certo. Agora, se alguma coisa na parte elétrica da casa estragar, eu não tenho coragem de me intrometer, porque eu sei que é muito complexo e que se eu fizer errado pode dar um problema enorme. Aí eu fiquei pensando, imagina se uma casa que é estática, né, ela já precisa de tanta consideração no que diz respeito à parte elétrica. Você imagina o seu corpo, que é composto de células que são dinâmicas, né, que é um organismo vivo. Então a parte elétrica do nosso corpo precisa ser levada bastante em consideração, porque é uma coisa bem séria, né? O seu intestino, ele dificilmente está parado, ele está continuamente em movimentação, continuamente. E para que ele esteja continuamente em movimentação, é importante que a atividade elétrica que gera essa movimentação seja lenta. Isso para mim é uma regra de vida, né? Tudo que a gente quer que dure muito tempo precisa ser consistente, precisa ser constante. Então a atividade elétrica do intestino, ela é intrínseca, ela é lenta e ela é contínua nas fibras musculares. E aí existem dois tipos de ondas, basicamente, que geram movimentação. Dois tipos: ondas lentas e potenciais em espícula. Ondas lentas e potenciais em espícula. A atividade que permite que o intestino fique movimentando o tempo todo, geralmente é gerada pelas ondas lentas, né? Essa movimentação acontece por causa das ondas lentas. Essas ondas lentas não são potenciais de ação, isso é importante. Elas não são potenciais de ação. Por que isso é importante? Porque a gente vai ver lá pra frente que há uma diferença entre as ondas lentas e as ondas em potenciais em espícula, né? Principalmente no que diz respeito aos canais de sódio, canais de cálcio. A movimentação de íons é diferente entre uma e outra, por isso que uma é de um jeito e outra é de outro. O que são essas ondas lentas, então, se não são potenciais de ação? O livro diz assim: são variações lentas e ondulantes do potencial de repouso da membrana. Então, toda membrana celular, ela tem um potencial de repouso, que é uma voltagem ali, né, uma quantidade numérica de eletricidade que é necessária para excitar ou para deixar em repouso essa membrana. Então ela tem um nível que deixa ela excitada e um nível que deixa ela em repouso. Isso a gente mede em voltagens. E as fibras ali do intestino, entre 5 e 15 milivolts. É esse potencial de repouso da membrana. Então fica ali variando entre 5 e 15 milivolts. Isso faz com que o estômago, duodeno, jejum milho, todas as partes do intestino tenham frequências de movimentação diferentes. Então, a quantidade de vezes que o seu estômago contrai é diferente da quantidade de vezes que o seu intestino contrai ao longo do dia, né? E aqui eu anotei que são 3 contrações por minuto no estômago, no duodeno até 12 e no ilho terminal de 8 a 9 por minuto. Então, no estômago é o lugar em que tem menos contrações, né, durante esse momento de repouso. Isso é só por curiosidade, para você saber que o estômago é menos e o intestino é mais. O que gera as ondas lentas? Não se sabe muito bem. Eu tenho uma raiva quando não se sabe muito bem, mas tudo bem. Mas o que se sabe? Que existe uma interação complexa entre as fibras musculares do músculo liso, né? E, olha só que legal, quem que aparece agora? Células intersticiais de Cajal. Células intersticiais de Cajal. Quem são essas células de Cajal? São marca-passo intestinal. Você não tem um marca-passo cardíaco natural que fica lá no átrio? Você tem também células que se comportam como marca-passo elétricos no seu intestino. Gente, é genial isso, não é? Eu achei sensacional. Como que pode ter esse marca-passo no intestino? Tem. E o que essas ondas lentas vão fazer então? Manter a movimentação contínua, porém elas não vão gerar contração franca.
Elas vão gerar movimentação, mas não vão gerar contração. Então eles estão fazendo uma diferença entre essa movimentação lenta e a contração. Tá? Só que o que essas ondas lentas têm de importância? Não são elas que mantêm o intestino movimentando? Como é que se movimenta sem a contração? Ué, alguma coisa elas estão fazendo. Acontece que elas estimulam as células... Elas estimulam o disparo dos potenciais em espícula. Então, as ondas lentas geram as ondas em potenciais de espícula e essas sim geram a contração muscular, entendeu? Então, se não fossem as ondas lentas, a gente não teria contração. Mas são as ondas lentas que fazem contração? Não. São as ondas lentas que estimulam os disparos em espícula para que eles sim gerem a contração. Esses potenciais em espícula, lembra que eu falei que a voltagem do potencial de repouso da membrana é menos 5 e menos 15 milivolts? No caso, para o potencial de ação ser gerado, para essas ondas em espícula serem geradas, tem que ser um pouco mais intenso, porque aí tem que ser maior do que menos 40 milivolts. O repouso desses potenciais de ação é de menos 50 a menos 60, então aqui menos 60 a menos 50. Quando você tem um estímulo que chega a menos 40, né, então você está subindo, está ficando mais positivo, isso faz com que haja contração muscular. E essas contrações duram de 10 a 20 milissegundos. Por que eu falei isso? Duram de 10 a 20 milissegundos. Porque isso, em termos de fisiologia, é bastante. A gente está falando de uma contração que dura bastante tempo, né? Tem dois conceitos que eu quero que você saiba. O conceito de despolarização e de hiperpolarização. Quero que você lembre assim, quando despolariza, que é quando você tem um potencial de ação, você deixa as fibras musculares mais excitáveis. Então, despolarizar é excitar a fibra muscular. E hiperpolarizar é deixar as fibras menos excitáveis. Agora, o que deixa as fibras musculares intestinais mais excitáveis? Estirar o músculo, por exemplo. Então, o estiramento do músculo, a liberação de acetilcolina pelo sistema parasimpático e alguns outros hormônios gastrointestinais, né? Então, os hormônios, a acetilcolina, estirar o músculo. Agora, o que deixa a célula saco cheio, paradinha, quietinha? Epinefrina, norepinefrina. Lembra que a adrenalina, quando você leva um susto, você não tem vontade de fazer cocô imediatamente, no exato segundo que você levou o susto. Você liberou a adrenalina, vai fazer uma hiperpolarização. E os nervos simpáticos, então tudo que é de nervo, sistema nervoso simpático, vai ter uma tendência a retardar o sistema gastrointestinal e o parasimpático a estimular. Existe uma contração no intestino que ela é contínua, quer dizer, ele tem um tônus, ele está sempre durinho, ele está sempre com uma contratura mínima, né? Essa contratura ela é causada pelos potenciais em espícula, é causada por uma despolarização que é contínua e pela entrada contínua de íons cálcio no interior da célula. Então, o que eu quero que você saiba aqui neste momento? Que, normalmente, as fibras musculares intestinais, elas têm canais que permitem que o cálcio aumente bastante dentro dela. Então, vai entrando cálcio e menos sódio. E isso gera um comportamento de contração lenta, porque geralmente, ao contrário, entra muito sódio e aí a contração é muito rápida. Para que a contração seja lenta, o cálcio tem que entrar em maior quantidade e o sódio em menor quantidade. E aí você consegue ter potenciais de ação com longa duração. A entrada de cálcio, guarda isso, a entrada de cálcio nos canais só ocorre com potenciais em espícula. Isso não acontece nas ondas lentas, por isso que nas ondas lentas a gente fala que não tem contração. Só tem contração onde tem cálcio. É isso, gente. O que eu quero que vocês saibam fazendo um rápido resumo, a diferença entre ondas lentas, ondas em espícula, você saber que tem as células intersticiais de Cajal e você saber mais ou menos a voltagem, né, do potencial de repouso das células nas ondas lentas de menos 5 a 15 milivolts a menos 15 milivolts e a diferença dos potenciais de ação das outras células quando tem potenciais em espícula. É isso, gente. Esse é o resuminho da atividade elétrica do sistema gastrointestinal, de acordo com Guyton, capítulo 63. Espero que você tenha aproveitado. E se você for ter uma prova de fisiologia, alguma coisa assim, depois me conta como você foi.
Um beijo, não esquece de comentar, curtir, compartilhar, se inscrever, tocar o sininho, virar cambalhota e tudo mais que tem direito.